Querido irmão, querida irmã, para esse 31º domingo do tempo comum, nesse dia 30 de outubro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a conclusão do Evangelho revela a missão de Jesus. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa afirmação de Jesus não foi compreendida por todos os que o criticavam pelo fato de hospedar-se na casa de um homem rico. Zaqueu deseja conhecer Jesus, provavelmente pela fama que havia em torno do mestre. Para vê-lo, assume uma atitude estranha, subir numa árvore, pois era baixo de estatura. Jesus pede para descer da árvore e se convida a si mesmo para entrar na casa dele. O povo reage, pois o defensor dos pobres entra em casa de rico. A atitude do mestre consegue demover o coração do chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu desceu não somente da árvore, mas também de sua posição de rico. Sem palavras e sem sermão, só a presença de Jesus foi suficiente para transformar radicalmente a vida de Zaqueu, introduzindo nele o espírito de justiça e do amor solidário. Esse homem rico abre mão do que tem, dando aos pobres e devolve a quem tenha roubado. Quem vive escravo do dinheiro acaba se fechando em si mesmo e ignorando a realidade dos pobres e necessitados. A idolatria ao dinheiro desumaniza o ser humano. Zaqueu assume novo projeto de vida e abre-se à justiça e à fraternidade. Querido irmão, querida irmã, na história de Zaqueu, temos um exemplo do encontro entre Jesus e o pecador. Um encontro que mudou a vida de Zaqueu de Jericó. O pecador está descrito em sua figura, chefe de publicanos, muito rico pelas falcatruas que fazia e baixinho. A indicação é mais do que física. Mas havia um desejo em seu coração: ver Jesus. Para isso subiu numa árvore. Jesus, passando por ali,
o vê e o convida a recebê-lo em sua casa como hóspede. O gesto generoso do Senhor rompeu as barreiras que os separavam. Zaqueu foi também generoso ao receber Jesus com muita alegria e decidido a mudar de vida, prometendo ser justo e solidário. Desse encontro brotou a vida nova. Hoje aconteceu a salvação para esta casa. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: abrir o coração para o encontro com o Senhor. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus Salvador, sensível ao que se passa no coração humano, decides visitar Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Com ele mantens fecundo diálogo e o levas a assumir novo projeto de vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 31º domingo do tempo comum, nesse dia 30 de outubro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados. A primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, Sabedoria 11, do versículo 22 ao capítulo 12, versículo 2. A segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 11 ao capítulo 2, versículo 2. Também o texto de Lucas 19, 1 a 10, rezar o Salmo 144. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com uma reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro da sabedoria e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, embora sendo longa, mas vale a pena você dedicar um tempo do seu dia para essa meditação. Leitura do livro da sabedoria. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, vemos na liturgia de hoje que Deus ama toda a sua criação. Não há nada que, sendo criado por Deus, não seja amado e querido por Ele. Se isso acontece com todas as coisas, imagine com o ser humano. Deus ama incomensuravelmente o ser humano e quer que todos se salvem, que todos pertençam a Ele e sejam, portanto, pessoas de Deus. Por essa razão, seu olhar de misericórdia e compaixão recai sobre os que se desviaram do caminho, os marginalizados, os pecadores, como nós vemos no Evangelho de hoje, quando Jesus entra na casa e na vida de Zaqueu, o pecador, para transformá-la. Assim, a primeira leitura fala do amor transformador de Deus
esse amor grandioso pela obra de sua criação. Diz o livro da sabedoria que o mundo inteiro diante de Deus é como grão de areia na balança, como gota de orvalho sobre a terra, ou seja, um nada. Mas um nada que para Deus é tudo, pois foi Ele que as criou e nos criou. E se Ele criou todas as coisas, é porque todas as coisas são queridas por Ele, sobretudo o ser humano. E Ele não quer que nada nem ninguém se perca. Com o uso de hipérboles, o texto de hoje, do livro da sabedoria, quer mostrar a grandeza de Deus e o seu amor por nós, igualmente grandioso, infinitamente grandioso. Apesar de sermos insignificantes perante sua grandeza, ele nos ama, tem compaixão de nós e não quer que nada se perca, muito menos a vida humana. Tendo consciência desse amor, nós devemos nos esforçar para também amarmos uns aos outros e amar toda a obra da criação. Quando entendemos este amor de Deus por nós, nós também aprendemos a amar e transformamos vidas, coisas e situações que favoreçam a vida. Porém, vemos que isso ainda está distante de ser uma realidade, pois vemos tantas coisas acontecendo que desagradam a Deus. Pessoas que desrespeitam o próximo, que praticam atos de violência, roubo e morte. Há desrespeito com a natureza, com a fauna e a flora, o meio ambiente como um todo, sem que se perceba que todas as vezes que agredimos a criação de Deus, agredimos a nós mesmos, pois a natureza é perfeita e foi criada em harmonia. Há uma interligação entre as coisas criadas. Nada existe por acaso. E quando nossa visão é limitada, quando achamos que somos o centro do universo, destruindo o que nos cerca, estamos destruindo nosso próprio habitat. E assim destruímos nossa própria vida, pois de alguma forma somos prejudicados quando prejudicamos a outros ou o restante da criação. Desse modo, o livro da sabedoria chama atenção para essas e outras coisas e situações ao tratar da grandeza de Deus e do seu amor por nós. Apesar de sua grandeza, ele tem compaixão de nós. Essa compaixão faz com que ele olhe para o pequeno, para o fraco e pecador, para buscar engrandecê-lo, fortalecê-lo e recuperá-lo para a vida. Há quem não consiga olhar para um pecador como um ser humano, pois não consegue ver nele outra coisa além do seu pecado. Deus nos ensina a ter um novo olhar, o olhar misericordioso para com o pecador. Ele ama o pecador e não o pecado que ele cometeu. Quando conseguimos fazer essa diferença e enxergamos a pessoa do pecador e não apenas o seu pecado, o ser humano que ela é recobra a sua dignidade. Assim, ao termos um olhar misericordioso, somos dignos da misericórdia de Deus e transmissores da misericórdia divina. Diz a primeira leitura que Deus ama tudo o que existe, tudo o que foi criado, e que se ele não as amasse, ele não as teria criado. Por que então nós só enxergamos o pecado e não a pessoa do pecador e cultivamos raiva, mágoa, rancor ou ódio no nosso coração? Esses sentimentos revelam a carência de um olhar misericordioso e compassivo, um olhar que veja além das aparências, além do pecado. Esses sentimentos revelam uma carência profunda de conversão. Se há tanto ódio e vingança no mundo, é sinal de que ainda não aprendemos a amar como Deus quer, que ainda não aprendemos a ser cristãos.
Por essa razão, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, diz que eles rezam continuamente pela comunidade, pela Igreja de Deus, pelo seu povo, para que se convertam sempre mais. Rezar para que haja mais conversão, mudança de mentalidade. Hoje a igreja vem pedindo a renovação de nossas paróquias. O Papa Francisco iniciou um processo de renovação da igreja, começando pelo amor. O amor aos pobres, aos fracos, aos pequenos e marginalizados, como pediu Jesus, ou seja, o amor aos pecadores. Sem amor, não haverá acolhida nem conversão. O grande apelo da igreja hoje para a renovação de suas estruturas é a renovação de mentalidades. É preciso mudar nossos conceitos e eliminar preconceitos. É preciso rever nossas posturas, nossos procedimentos, pois enquanto enxergarmos apenas o pecado e não o pecador, nós não vamos conseguir trazê-lo de volta para o caminho de Deus. Nós glorificamos a Deus quando agimos com amor e misericórdia, diz Paulo apóstolo. É esse amor que encontramos em Jesus, quando ele entra na casa e na vida de um chefe dos cobradores de impostos, ou seja, na vida de alguém extremamente pecador, Zaqueu, para transformá-la. Se Jesus fosse preconceituoso, não teria acolhido Zaqueu e não teria transformado sua vida. Foi preciso coragem para enfrentar o preconceito daqueles que o condenavam por ele ter ido se hospedar na casa de um pecador. Talvez, se Zaqueu fosse um santo, Jesus não teria ido se hospedar ali, pois quem tem saúde não precisa de médico. Ele foi com um propósito: converter Zaqueu e tirá-lo do caminho errado, devolver-lhe a vida na sua pureza, e sua pedagogia missionária funcionou. Esse texto de hoje é rico e oportuno para o momento em que estamos vivendo de transformação da igreja e da transformação de mentalidades. A igreja pede que possamos ir ao encontro dos afastados, e foi exatamente isso que Jesus fez ao ir à casa de Zaqueu. Ele foi ao encontro de Zaqueu, hospedou-se na sua casa e o converteu. A conversão significa mudança de rumo, mudança de direção, mudança de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Depois desse encontro com Jesus, ele se propõe a mudar. Disse que daria a metade de seus bens aos pobres e que devolveria 4 vezes mais o que tinha roubado. Que belo exemplo de conversão nós encontramos em Zaqueu. Quantos são os que se dizem convertidos, mas não são capazes de ajudar o próximo, nem de reparar seus erros? Que tipo de conversão é essa que não provocou mudanças na sua vida, nem a reparação dos erros? Zaqueu define muito bem o que é uma verdadeira conversão. Mas o que impedia Zaqueu de ver Jesus? Muitos irão responder que foi a multidão e a sua estatura, pois diz o texto que ele era muito baixo. Sim, a resposta está correta, porém, em parte. Não podemos interpretar ao pé da letra essa situação e condição. Ela carece de interpretação teológica para ter sentido. Caso contrário, vamos achar que todo baixinho terá dificuldade de ver Jesus, o que não passará de uma visão preconceituosa. O que impedia Zaqueu de ver Jesus era a sua baixeza e não a sua estatura. Eram os golpes baixos que Zaqueu aplicava, roubando e desviando verba, que o impediam de ver Jesus.
Quem lesa a outros de alguma forma, sobretudo financeiramente, terá dificuldade de ver Jesus, de se encontrar com Ele, pois anda por caminhos que não são de Deus. Era isso que dificultava que Zaqueu visse. Por outro lado, a multidão também o impedia, pois a multidão pensa como massa, reproduz a mentalidade da sociedade como um todo. Ou seja, quem é tido como pecador deve ser tratado como pecador, tendo um lugar separado, marginalizado, e isso em nada contribui para a sua transformação. Enquanto deixarmos os ditos marginais à margem, nos lugares onde eles não aprendem e não se recuperam, eles serão sempre marginais e não terão oportunidade de mudança, de conversão. A sociedade condena os que erram. É mais simples, mas não é transformador. É assim que agia a multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus. O senso comum age assim, dizendo que direitos humanos existem para defender bandidos. Diz que lugar de pecador é na cadeia, à margem da sociedade. Essa postura em nada contribui para a transformação do mundo da violência, nem da vida dessas pessoas. Enquanto estivermos reproduzindo essa mentalidade, somos parte dessa multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus. Em vista disso, nossa missão é a de facilitar e não dificultar esse encontro dos Zaqueus de nossos tempos com Jesus. Zaqueu não tinha a multidão a seu favor e por isso tinha dificuldade de ver Jesus, de se encontrar com ele. A partir do momento em que ele se propõe a ver Jesus, ele encontra um jeito, dribla a multidão, sobe numa árvore e procura ver Jesus. Jesus não ignora os seus esforços. Jesus não ignora os nossos esforços quando queremos mudar de vida. Ele vai ao encontro daquele em quem vê boa vontade. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus vê tamanho esforço e propõe ir ao seu encontro, ele não apenas possibilitou que Zaqueu o visse, mas foi hospedar-se em sua casa. Essa atitude representa Jesus entrando não apenas na casa de Zaqueu, mas na sua vida. Quando permitimos que Jesus entre na nossa vida, ela é transformada. A vida de Zaqueu se transformou a partir desse encontro. Todos os que se encontram verdadeiramente com Jesus têm suas vidas transformadas. Não dá para dizer que encontramos Jesus, que ceamos com Ele, ou seja, comungamos dele e com Ele, se continuamos a praticar os mesmos erros, se não mudamos os nossos procedimentos e nossa maneira de medíocre de ser. Zaqueu mostra que quem encontra Jesus não será mais a mesma pessoa, terá sua vida totalmente transformada. Esse exemplo de conversão é resultado do amor e da compaixão de Jesus, mas é também resultado do empenho, do esforço de Zaqueu. Aqui cada um fez a sua parte. Zaqueu quis ver e se encontrar com Jesus. E Jesus quis que Zaqueu o visse e se encontrasse com ele. Não dá para ficarmos esperando que Deus faça tudo por nós. A conversão depende de nós, do desejo. Não importa quem somos e o que fizemos de errado. Se existir em nós um sincero desejo de mudança, de querer ver e encontrar Jesus, esse encontro se dará e seremos transformados. Queridos irmãos, que os membros dos encontros de casais com Cristo, SCC, possam usar sempre esse exemplo de Zaqueu para falar aos casais que buscam participar desse movimento que propõe o encontro com Cristo. Pois se a pessoa sair de um encontro de casais com Cristo sem um propósito de mudança de vida,
o encontro não aconteceu. Querido irmão, querida irmã, sejamos, portanto, pessoas misericordiosas, amemos os nossos irmãos, independentemente de seus pecados, amemos ainda mais os que erraram, pois somente o amor fará com que essas pessoas reparem os seus erros e mudem de vida. Somente o amor salva, mostra a liturgia da palavra deste domingo. Portanto, amemo-nos uns aos outros, sobretudo os que pelos seus atos demonstram carência de amor. E encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, coloca-me no caminho da salvação, abrindo meu coração para acolher Jesus e dispondo-me a mudar de vida pela solidariedade com os empobrecidos. Amém.